A partir de agora, na sua 106,1. Espiritualidade e visão. Saudações a todos os que nos sintonizam em nossa FM 106.1. É ótimo ter você aqui conosco neste nosso programa Espiritualidade e Visão. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus e estou muito feliz por poder caminhar junto contigo nesta jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual em mais um programa. Se você está dirigindo, relaxando em casa ou no trabalho, estou feliz por estar na sua companhia. E é um grande privilégio para mim. Vocês são a razão pelo qual fazemos o que fazemos neste programa. Muito obrigado, mas muito obrigado por sua fidelidade. Nesta edição do nosso programa, nós dedicaremos a um tema muito especial. Um tema atual e um tema muito necessário: espiritualidade e saúde mental. Nós vamos explorar como a espiritualidade pode influenciar positivamente o nosso bem-estar emocional e psicológico. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, temos aqui a honra de receber a psicoterapeuta Letícia Sampaio como convidada, uma convidada muito especial. Bom dia, Letícia, e é com muito prazer que nós te acolhemos aqui em nossa FM 106.1. Sua companhia é sempre maravilhosa. Muito obrigado. E acho que, mais do que eu, melhor que você se apresente, né? Então nós também queremos saber. Diga aí, quem é Letícia? Seja bem-vinda. Boa tarde, padre. Boa tarde, queridos ouvintes. E eu sou Letícia Sampaio, sou casada, sou mãe de 4 filhos, sou consagrada na comunidade católica Shalom e sou terapeuta, especialista em trauma, atendo a casais, adultos, jovens, e estou aqui para compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência com vocês. Não sei se vocês percebem, mas Letícia começa se apresentando. Sou mulher, sou casada, sou mãe. Isso faz parte do currículo da nossa vida, né? Isso é muito importante, sobretudo despertar neste nosso programa falando sobre espiritualidade, autoconhecimento, sentido pleno de viver, né? Nós não somos somente uma profissão. A pergunta é: quem é Letícia? Então, muito obrigado por ter respondido também desta forma tão humana assim e tão verdadeira. Isso também nos forma. Muito, muito obrigado, Letícia. Então, Letícia, de fato, é uma grande alegria estar aqui contigo para este nosso diálogo importantíssimo. Para nós, e com certeza para todos os nossos ouvintes de hoje, acredito que muitos de nós temos muitas perguntas no intercâmbio de espiritualidade e saúde mental. Este nosso programa tem a interação de fazer interagir o tema da espiritualidade com as realidades e temas do nosso cotidiano. E acredito eu que um instrumento maravilhoso para auxiliar nesse processo da transcendência é a poesia. Por isso, quero trazer para o início deste nosso encontro, deste nosso programa, uma poesia chamada Oração da Sede. A Oração da Sede é uma composição do nosso querido cardeal português, o poeta José Tolentino de Mendonça. Vamos lá. Acompanhemos com disposição transcendente este momento da poesia. Ensina-me, Senhor, a rezar minha sede, a pedir-te não que a arranques de mim ou a resolvas depressa, mas a amplies ainda naquela medida que desconheço e que apenas sei que é tua. Ensina-me, Senhor, a beber a própria sede de ti, como quem se alimenta mesmo às escuras, da frescura da nascente. Que a sede me torne 1000 vezes mendigo, me ponha enamorado
e faça de mim peregrino. Que ela me obrigue a preferir a estrada à estalagem e o aberto da confiança ao programa do cálculo. Que esta sede se torne o mapa e a viagem, a palavra cessa e o gesto que prepara, a mesa onde partilhamos o dom, e quando der de beber a teus filhos, seja não porque tenho a posse da água, mas porque partilho com eles o que é a sede. Que riqueza são as palavras do José Tolentino. Como representa tantas vezes aquilo que queremos expressar e tantas vezes não conseguimos codificar através da dança harmônica das palavras, não é? Essa sensibilidade é força transcendente. É isso que você está sentindo agora, isso que você está pensando, isso que você está lembrando. Esta emoção é potência transcendente em você. E isso também é o que constitui a mim e a você. Veja que coisa fantástica, não é? Repito uma frase que muito me toca neste poema prece. Me permitam chamar assim, poema prece. Que a sede me torne 1000 vezes mendigo, me ponha enamorado e faça de mim peregrino. Que ela me obrigue a preferir a estrada à estalagem. E aí, querida Letícia, o que você achou desse poema? Achou que, de fato, dialoga com o tema do nosso bate-papo de hoje sobre a importância da espiritualidade na saúde mental? Diga aí pra gente. Sim, e como dialoga? E aqui nós podemos falar de vários tipos de sede, né? A sede de Deus, a sede de ser feliz, a sede de ser livre do julgamento do outro, a sede de ser livre do olhar do outro que tanto nos petrifica e nos faz ficar no lugar onde nós estamos sem dar passo algum. A sede que nos faz cada vez mais nos enamorar pela vida, pelos amores da vida, pelos amigos, pelo divino, pelo sagrado. Então, a sede de nos tornar livres. Então, essa sede é algo que é inato do ser humano, que cada vez mais lateja dentro de nós. Como você dizia, é o que você sente. É o que você sente e é algo autêntico que está dentro. E que nós podemos, né, no dia a dia, expressar através de várias coisas que nós fazemos, que nós falamos, que nós tocamos. Então, sede é algo que não nos falta. Agora, para onde eu lanço essa sede, como eu uso a meu favor essa sede, aí é que está o grande segredo da vida. É verdade. Me recordo agora o salmista, né? O salmo diz: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, como terra sedenta e sem água. Quando verei a face de Deus, né? Esta sede que nós temos, né? É um sinal desta nossa abertura transcendente, desse nosso desejo de felicidade, este nosso desejo de amplitude. Nós somos assim, isso é tão bonito, isso é tão forte quando você coloca, né, várias expressões das nossas sedes. É uma pergunta que também pode ser feita a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Você tem sede de quê? Qual é a sua sede, hein? Analise isso aí, um sentido próprio do seu viver. Agora sim ter consciência plena de quem você é, dos seus desejos, das suas inspirações. O que é que você de fato tem sede? Ficamos até com essa pergunta, né? Para você responder aí, levar para o seu dia a dia, levar para esta sua reflexão, de que eu tenho sede? E vamos começar pelo básico, Letícia. Eu vou te perguntar, Letícia, como a espiritualidade pode impactar a saúde mental das pessoas? Mas acredito que é muito importante também falar o que é saúde mental. Já falamos durante esses últimos programas sobre espiritualidade, diferença de espiritualidade e religião, o poder transcendente que nós somos feitos, né, que somos criados, que chamamos de espiritualidade. Mas o que é mesmo saúde mental?
Então, vamos partir, não vamos falar de doença, vamos falar de saúde, né? Saúde mental. E saúde mental aqui eu queria colocar que é muito mais do que um transtorno. Às vezes nós vemos as pessoas, essa pessoa tem transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade, né, generalizada. E a gente vai vendo uma pessoa dessa como uma pessoa que não tem saúde mental. Mas saúde mental não é ter ou não ter um transtorno. Vai muito além. É saúde da alma, saúde física, saúde psíquica. Muitas vezes a gente encontra no consultório chega uma pessoa que não tem uma saúde mental com a síndrome do pânico. E chega uma pessoa que tem uma saúde mental, que tem conhecimento do que é uma saúde mental com a síndrome do pânico. É muito mais fácil tratar essa pessoa, porque ela tem um horizonte alargado sobre o que é saúde. Então, saúde é conhecimento. Eu preciso conhecer quem eu sou. Eu sou um ser humano, os meus limites, as minhas potências, o que eu preciso melhorar. Eu não gosto de falar das minhas fraquezas, não. O que eu preciso melhorar. Do autoconhecimento, né? Saber quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui nessa vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente acordando, indo trabalhar, assumindo, pagando boleto, né? Ou não. Entende? O que eu estou fazendo aqui? Então, saúde mental é, em primeiro lugar, eu me conhecer e ter um autoconhecimento, que é diferente. Eu posso conhecer sobre toque e não ter toque, mas eu posso ajudar a pessoa que está do meu lado com toque. Então, eu proporciono ao outro nessa vida algo de melhor, porque o meu conhecimento não é para mim, é para o outro. Então, saúde mental é estilo de vida. Eu não preciso chegar a ficar doente para procurar, para ir ao encontro de um médico, por exemplo. Eu acho interessante uma paciente minha que ela chegou e disse assim, não tenho nada, eu vim para prevenir ter alguma coisa. Muito interessante isso, porque você vai trabalhando coisas, histórias da vida da pessoa para que ela possa não vir a ter algo. Então, bem diferente, transtorno mental e saúde mental. Saúde não é ter transtorno. Às vezes, a pessoa não tem transtorno nenhum e não tem saúde mental. Não sei se eu respondi. O que é que você acha? Ficou claro? Acredito que sim, ficou muito claro. Eu acredito, já estamos no 3º programa e todas as vezes eu relatei esta importância de pensarmos que somos corpo, mente e espírito, né? Somos corpo, mente e espírito. E para aquele que nos escuta e é cristão, lembremos São Paulo dizendo, né, que tudo aquilo que sois, corpo, mente e espírito, seja conservado sem mancha para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta consciência de sermos integrados é muito importante, não é? Tantas vezes encontramos discurso que segrega, separa a corporeidade da mentalidade, da espiritualidade, e a nossa proposta é isso mesmo, Letícia, unificar, perceber que nós somos seres integrados e não desintegrados. Somos uma unidade múltipla, assim, muito bonita, e isso precisa ser muito bem valorizado. E entender a espiritualidade como uma espécie de luz, mas não uma luz simplesmente que ilumina. Ela é uma luz potente e concentrada, capaz de apontar caminhos e trajetórias relacionados à nossa melhoria individual e coletiva. Uma luz potente e concentrada. Que coisa forte que você falou aí agora. Para o coletivo, nós nascemos. Nós somos um ser humano individual, mas para o coletivo. Mas eu preciso, com essa potência, que é a espiritualidade, saber quais são os meus propósitos, quais são os meus sonhos, onde eu quero estar. É engraçado, o meu psicólogo, ele fala, eu tenho 55 anos, não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, mas meu psicólogo, ele fala assim, você está plantando hoje o que você quer ser com 65 anos de idade. Então, eu não posso chegar aos 65 e querer plantar. Então, eu tive que mexer, através da terapia, eu mexi muita coisa na minha vida. Então, a gente planta. Então, quem tem 20 tem que plantar, chegar aos 30. Né? Eu estava pensando, uma criança, né? O meu neto mesmo, ele tem 2 anos. Ele sorri.
Com 20 anos, você vai sorrindo menos. Parece que a espiritualidade parece que vai engessando muitas vezes a gente, né? Com 30, se você não tiver cuidado, você sorri menos. Com 50, você sorri menos. Eu peço todos os dias ao Espírito Santo que ele me dê sempre o dom do sorriso, que eu sorria de mim mesmo, das minhas besteiras, dos meus erros. Hoje eu deixei a porta do carro aberta, ainda bem que dentro da garagem, né? Só pode ser eu. Então, mas é sorrir, porque quem não sabe sorrir de si mesmo, você tem que, sabe, sorrir, porque é saúde mental sorrir também. Esta questão de programar também, né, a vida, né, organizar assim com saúde mental preventiva, isso é importante também que a gente fale, me recorda que a questão do sentido de viver, para mim é uma realidade muito importante, né? Precisamos saber o que queremos na vida, né? Como projetar a nossa vida, onde é que eu estou indo. Eu preciso saber isso também, eu preciso me preparar para isso. E eu trago aqui comigo uma frase do neuropsiquiatra Viktor Frankl, que é fundador da logoterapia, que tem ultimamente sido tão assim divulgada, inclusive nos meios religiosos, né? Mas também conhecida como a terapia do sentido da vida. A logoterapia é conhecida como a psicoterapia do sentido da vida. E Viktor Frankl fala: tudo pode ser tomado do homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal diante de um conjunto de circunstâncias, para decidir seu próprio caminho. Por isso, essa minha pergunta agora se dirige a esta realidade sobre o propósito e sentido da vida. Então, Letícia, a busca de sentido e propósito na vida muitas vezes está ligada à espiritualidade. Como essa busca influencia o bem-estar emocional e a concretiza no sentido positivo de existir? Isso, essa é forte, né? Porque existir. Todos os dias eu me pergunto, o que é que me faz levantar da cama? Se eu não tivesse porquê, o que me faz, eu não levanto. Eu negocio. Né? Eu fico negociando com os meus valores. Então, o sentido da vida é eu nasci com algo para cumprir nessa vida. Eu não vi à toa. Eu não sou um nada. Primeiro, todo ser humano é único, tem um sentido, veio para uma missão aqui na vida. E usar este talento com o conhecimento das minhas forças, com o conhecimento do que eu preciso melhorar em prol do outro. Então, se não a gente fica, eu estava me lembrando agora, aquele boneco João Bobo que fica no posto, né, que fica o vento batendo e ele vai para um lado e para o outro, porque ele não tem o sentido da vida, ele não é ser humano, ele não tem propósito. Então, o sentido da vida é ter para que eu vim aqui? Né? Eu estou aqui para quê? Quais os meus talentos que eu posso colocar a serviço do outro? Que eu posso colocar a serviço de mim mesmo? Às vezes eu falo com as pessoas assim, você já marcou uma reunião com você? Porque na sua agenda só tem reunião com os outros. Sim. E com você? Para saber o que é que você sente nesse momento, o que é que você precisa. A gente esquece muito da gente para olhar para o outro. E espiritualidade não é isso. Sim, sim. Espiritualidade, eu preciso olhar e me conhecer, saber o que eu estou precisando nesse momento. E a partir daí, eu olhar para o outro e estar a serviço da humanidade. Então, o sentido de vida é usar os talentos, aquilo com que eu vi. Até os ateus, eu acho que posso até falar uma heresia e você pode me corrigir. Mas eles têm um porquê de vir ao mundo. Então, é esse sentido. Então, todos têm um sentido da vida. E para que eu estou aqui? Sabe? Essa dinâmica também, inclusive, nós falamos aqui no primeiro programa, todos nós temos espiritualidade, né? Essa capacidade transcendente é de todo ser humano. Nós fomos constituídos com esta abertura ao transcendente. Independente de ter ou não ter uma religião, independente de crer ou não crer em uma coisa ou em outra. Então, é importante a gente lembrar isso, né?
somos abertos. E esta espiritualidade, de fato, traz para a gente, né, esta espiritualidade saudável, traz para a gente este projeto de existência, né? Nós somos um projeto infinito. E eu achei bonito, um dia eu estava ouvindo uma homilia esses dias, e o padre falando, era aquela temática da hipocrisia, e o padre disse assim, entre o real e o ideal, geralmente a gente fala assim, né? Existe uma grande distância. Mas o padre falou assim, entre o real e o ideal, existe um ser em construção. Eu achei isso tão bonito, isso aqui tão profundo, e me levou a uma reunião comigo mesmo. Uau. A me perceber um ser em construção. Tantas vezes nós não nos percebemos assim. Estamos em construção, não é? E é interessante isso, porque o que é o ideal? E a gente sair desse real para o ideal, esse caminho que a gente precisa percorrer, que é escondido, que é solitário, que ninguém sabe, que só eu sei, é colocar a atenção nesse caminho que vai me levar ao ideal. Eu sempre tive o problema de acordar cedo. Quem me conhece sabe que eu amo dormir. Aí o que foi que eu fiz? Eu estava com dificuldade de ir à missa todas as manhãs. 7 horas era o único horário que eu tinha. Eu peguei, agora eu acordo 5 horas da manhã. Vou fazer minha atividade física, não sei como, é uma graça aí, viu? E depois eu vou à missa. Aí um amigo, amicíssimo, me ligou e fez assim, agora eu estou vendo Deus agir na sua vida. Porque tem a ação. A espiritualidade não é uma coisa que eu fico parada e vai cair do céu as coisas. Precisa que eu me movimente, que eu tenha um propósito. Eu me movimento porque eu quero estar bem de saúde. Eu vou à missa porque eu quero estar bem com a de saúde espiritual. Então, de que é que eu me alimento? Sim, isso é importante. Estamos chegando aqui ao final deste primeiro bloco do nosso programa. Olha, é o final do primeiro bloco, ainda temos o segundo bloco com uma realidade bem importante. Mas nesta última pergunta, Letícia, quero fazê-la de forma muito, assim, prática. É sobre a superação da dor, sobre o sofrimento, porque tantas vezes, infelizmente, não temos uma cultura de saúde mental preventiva como esta sua cliente, né, que chegou no consultório com esta consciência de prevenir, né, de cuidar mesmo da saúde mental dela. E, infelizmente, ainda temos muitos preconceitos, e estes são alimentados, inclusive, pelos religiosos, né? E no que diz respeito à busca de um acompanhamento de psicoterapia, se tem mais dificuldade ainda. E geralmente se busca a ajuda de um profissional já no auge do sofrimento psíquico. Mas muitas pessoas encontram força e resiliência em suas crenças espirituais, né? Encontram ali sentido mesmo de viver em suas crenças espirituais, nas suas práticas religiosas. Eu te pergunto, Letícia, como que a espiritualidade pode ajudar na superação de desafios e adversidades? Você falava da resiliência, eu me lembrava que a resiliência é como se fosse um elástico. Quanto mais a gente vai puxando, né, mais ele vai ficando forte, né? Vai cedendo, mas ele não parte, né? A não ser que você estique bem. E eu acho que a espiritualidade deve fazer isso conosco, nos libertar e nós ficarmos bem resilientes, sabe? Mas sabemos que os desafios e as adversidades, ela enfraquece o nosso corpo, a dor, o sofrimento que nós passamos, ela enfraquece o nosso corpo e até mesmo, a depender do sofrimento, as nossas funções cognitivas, as funções que nos capacitam a enfrentar a diversidade e as nossas responsabilidades da vida. E todos nós possuímos, né, a grandeza de responder a esse chamado, principalmente com uma espiritualidade bem desenvolvida. E se nós soubermos aproveitar a espiritualidade a nosso favor, nós podemos perceber, Padre, que em meio às crises, às doenças, onde muitas vezes vão nos tirando o direito de ir e vir, e aqui eu me lembro quando eu tive o câncer de mama, nós estamos no outubro, né? Rosa
É isso, no outubro. E, é claro, eu já tô em novembro, Jesus. A pessoa aqui é forte. E eu me lembro quando eu não conseguia nem ir ao banheiro, mas eu ia levada. Mas algo que nenhuma doença, nenhuma dor pôde tirar de mim foi a espiritualidade interior, né? O direito de parar e escutar a mim mesmo, de parar e escutar a voz de Deus, não nos é tirado em meio às crises. Nós ficamos até turbulentos, nós ficamos até mexidos sem saber para onde ir, mas não nos é tirado. Talvez isso é a centralidade da espiritualidade, que ninguém, nenhum olhar pode nos tirar. Então, por que eu digo que é uma luz poderosa? Porque nos permite vivenciar o poder da liberdade e gera em nós uma satisfação de vida. E satisfação de vida é sentida. Não depende dos seus títulos, do seu cargo, do seu poder. Satisfação de vida é algo que eu sinto. É algo que me dá prazer. É algo que é de dentro para fora. Então, isso é que me move, isso é que me faz me sentir uma pessoa realizada e profunda. Então, espiritualidade é profundidade, espiritualidade é realização e sentido de vida. No nosso último programa nós falamos, né, com o doutor Alberto aqui, sobre a importância da espiritualidade na saúde física, né, e falamos aqui, partilhamos sobre pessoas que encontraram força e resiliência no momento da doença através da espiritualidade. Você é um sinal também disso, você traz para a gente também este conteúdo. Então, muito bom fazer esse link, né, do último programa com este, porque quem não escutou o último programa, né, busca também, assim, a escutar para perceber. Mas também, Letícia, eu disse que era a última pergunta, mas acredito que posso esticar um pouquinho só para perguntar uma coisa. Se eu souber responder... Você é especialista em trauma, né? E nós falamos invertido, né? A dor que pode... A espiritualidade que pode auxiliar no processo da dor. Mas também a dor não pode atrapalhar no processo da espiritualidade? Sim, pode. A dor... primeiro, como eu vejo... O que é a dor, né? A dor é algo que eu sinto, é algo no corpo, é algo real. Do trauma também, trago isso o trauma. Então, por exemplo, uma pessoa que... O trauma não é algo que me acontece agora. É algo que acontece rápido demais, é um evento, o que produziu dentro de mim. Então, às vezes, vamos supor, um exemplo bem corriqueiro, eu tô em algum lugar, alguém me olha e aquele olhar me petrifica como uma medusa. Aquilo ali gera em mim, eu não saio nem do banco. Então, isso pode ser um trauma. Pode não ser aquele momento, pode ter passado na minha infância, pode ter passado na minha adolescência, na vida adulta, mas, claro que o trauma, ele muitas vezes me impede de viver uma espiritualidade plena. Eu acho que a espiritualidade plena é só no céu, né? Quando nós chegarmos lá na glória, né? É por isso que a gente vive nessa terra. Mas que passar por esse processo, eu falo de desconstrução, descongelamento do trauma, vai me tornando livre, vai me tornando dona da minha vida e não terceirizando a minha vida na mão de outros, né? A vida é minha. A vida, os meus problemas, as minhas dores são minhas, Padre. Eu nunca vou poder sentir a sua dor. Eu estou até junto com você. Que a gente ouve me dizer, tem que sentir a dor do outro. Não, eu sinto a minha dor. Eu estou junto com você para sentir com você, para ser um auxílio. Já pensou eu sentindo a sua dor? Ia ficar uma fusão de dor, né? Sim. Então eu sou junto com você, mas eu sinto a minha, você sente a sua e nós somos responsáveis. Porque senão eu vou responsabilizando e terceirizando. Então o trauma congela. Trauma é fixação? Mas também existe um caminho lindo. A grande novidade, por isso que eu sou apaixonada pelo trauma, é que ele liberta. Ele liberta, te faz livre, te torna um ser humano
a serviço da humanidade. E está bom, não é? Você que está aí nos ouvindo, tá legal esse papo aqui com Letícia, né? Tá uma maravilha, na verdade. Pois é. E este nosso programa de hoje está falando sobre espiritualidade e saúde mental. Espiritualidade e saúde mental. Me diga aí, você que está ouvindo desde o início, está gostando? Eu acho um pouco difícil não gostar de um tema tão envolvente quanto este e com este jeito aqui do diálogo com Letícia, não é? Mas vamos lá. Um conselho do famoso livro Minuto da Sabedoria diz o seguinte: Deus está em toda a parte ao mesmo tempo. Em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Depois desta mensagem do livro Minuto de Sabedoria, vamos para a nossa história de hoje, não é? Acredito que você esteja também ansiosa para ver qual é a nossa história de hoje. Mas vocês lembram aquela aldeia lá do primeiro programa, onde haviam as árvores da espiritualidade e da religião? Pois é, vamos voltar para lá hoje e conhecer mais um membro desta aldeia. Fique atento. Houve uma época em que em uma pequena aldeia, aninhada nas colinas, era conhecida por sua forte conexão com a espiritualidade. Os moradores eram devotos de várias religiões e crenças espirituais, e seus dias eram preenchidos com orações, rituais e atos de bondade. Haviam aprendido a conviverem juntos, respeitando as diferenças e, ao mesmo tempo, sendo coerentes com aquilo que acreditavam, cada um com a sua religião. Em um canto tranquilo da aldeia, vivia um jovem chamado Aaron. Seu nome significa alta montanha. Ele era um jovem que levava muito a sério a sua jornada espiritual. Conhecido por sua conexão íntima com a natureza e sua capacidade de alteridade, sobretudo na capacidade de ouvir as pessoas com sensibilidade. No entanto, Aaron tinha lutado por anos com uma sombra escura que pairava sobre a sua alma, a depressão. O jovem Aaron acreditava que a sua espiritualidade deveria ser suficiente para afastar os sentimentos de tristeza e desespero que às vezes sentia. Ele passava horas meditando na floresta e oferecendo orações sinceras, mas a depressão teimava em permanecer. Sentia-se perdido em seu próprio mundo espiritual, incapaz de reconciliar sua tristeza com as suas crenças profundas, e uma grande tempestade de conflitos ocorria em seu interior. Um dia, durante uma meditação, nas margens de um rio bem sereno, Aaron conheceu uma mulher idosa chamada Judite, que vinha de uma tradição espiritual diferente da sua. Ela notou a tristeza nos olhos de Aaron e, com gentileza, começou a conversar com ele. Judite compartilhou sua própria jornada de despertar e compromisso com a sua saúde mental, em comunhão com a sua saúde espiritual. Ela explicou que a espiritualidade pode ser uma bênção, mas também pode ser um desafio quando não conseguimos nos abrir para outras formas de cura. Ela sugeriu que Aaron considerasse falar com uma psicóloga muito querida de sua confiança, além
de continuar as suas práticas espirituais. Arão hesitou a princípio, mas decidiu seguir o conselho de Judite. Ele procurou a ajuda da psicóloga, que o apoiou em sua jornada de cura. Juntos eles exploraram suas emoções e trabalharam para entender as raízes de sua depressão, e fizeram um caminho muito bonito juntos. Por isso, com o tempo, Arão começou a experimentar uma melhora significativa em sua saúde mental. Ele descobriu que a sua espiritualidade, combinada com o apoio do profissional, o ajudou a encontrar um equilíbrio saudável. Ele ainda continuava com suas práticas espirituais, mas agora elas eram uma parte integrada do seu processo de cura. Conforme Arão se curava, ele percebia que a espiritualidade não era uma cura mágica para todas as dores, mas sim uma bússola interna que o guiava em direção à cura e à compreensão. Arão deixou a vergonha de os outros saberem do seu processo de depressão e começou a compartilhar sua história com outras pessoas na aldeia, lembrando-os de que a espiritualidade e a saúde mental podem coexistir, mas que buscar ajuda quando necessário é uma parte vital deste equilíbrio. A história de Arão lembra a todos que a espiritualidade pode ser fonte de força, mas que a busca de uma ajuda profissional não é um sinal de fraqueza. Ela destaca a importância de abraçar todas as ferramentas disponíveis para cuidar da nossa saúde mental, enquanto honramos nossas crenças e espiritualidades pessoais. Ufa, Letícia, que história, hein? Eu fico imaginando quantas pessoas devem ter se identificado com a história do jovem Arão, inclusive jovens como ele, que possivelmente também estão nos ouvindo ou podem nos ouvir, pois você, ouvinte, pode também fazer como Arão, divulgar esse programa para que outros também mergulhem conosco nestes assuntos pertinentes, tanto ouvindo aos domingos neste horário das 11 às 12, assim como pelo podcast Padre Jonathan de Jesus. O link você pode encontrar também lá no meu Instagram, com o mesmo nome, Padre Jonathan de Jesus. Contudo, é muito importante que estas histórias de superação e de diálogo entre a espiritualidade e a saúde mental, assim como tantos outros temas do nosso cotidiano, cheguem a tantas pessoas. Letícia, você conhece alguma história em sua jornada como psicoterapeuta parecida com esta história do jovem Arão, que possa também ser compartilhada conosco hoje neste programa? Então, padre, sim, conheci muitas, né? Mas eu não posso falar aqui, mas uma em especial, ele me autorizou a falar e por isso eu vou compartilhar. Mas eu queria antes, eu achei muito interessante quando fala que incapaz de reconciliar sua tristeza com suas crenças profundas e uma grande tempestade de conflitos ocorria em seu interior. É impressionante como esse jovem chegou assim para mim, um jovem de 20 anos, com síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, medicado e sem sentido de vida, com o luto. Eu acho que foi um dos meus primeiros pacientes, ele muito lindo. Eu me lembro que um dia ele escreveu uma carta feliz porque tinha conseguido viajar de avião sem tomar medicação, sem tomar remédio ou bebida, porque ele passava a noite bebendo para viajar. E um dia ele pegou o avião e a gente começou um processo. E o processo, ele implicava em reconciliar a sua tristeza, as suas crenças, os seus conflitos interiores. E foi um processo muito belo desse rapaz. Porque eu mesmo fiz assim, poxa, esse caso não é para mim, eu disse assim no início. Mas aí eu fiz assim, como ele foi respondendo ao processo. Eu não vou contar detalhes, porque eu não posso aqui, mas a
cura, como o equilíbrio, a cura para curar os outros. Até a cura que acontece conosco é para curar os outros. Sim, então, sim. às vezes, a pessoa está na depressão, ela não é depressiva, não é um rótulo, né? Então, essa pessoa chegou com um rótulo, eu sou. Não, eu sou tal pessoa, sou filho de meu pai e minha mãe, eu tenho uma história, mas eu não sou a depressão. Então, saber que eu não sou isso, que eu não sou esse transtorno, eu estou com, foi fazendo com que ele fosse percebendo e os horizontes que ele tinha a trilhar. E foi muito lindo. E é interessante como você vai multiplicando, né? Quando você vai ficando, saindo, botando o pezinho, sabendo que tem possibilidade, que pode até deixar de usar remédios, você vai replicando. E foi isso que essa pessoa fez. Assim, eu agradeço muito a Deus por ter me dado experiências, não só a dele, mas a de várias pessoas e ter visto transformações. É por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque eu vejo transformação. Que coisa boa. É interessante retornarmos aqui esta história de Aaron, né? Ele tinha vergonha também de falar sobre isso. Depois ele tinha dificuldades, assim, e não, em um primeiro momento não aceitou ajuda profissional. Quando as pessoas também sofrem com isso, né? Tem vergonha de falar o que está sentindo, né? Do transtorno que possui, né? Ou que está passando, né? A partir daquilo que você acabou nos dizendo, está passando por tal transtorno. E quantas se fecham a um auxílio profissional, né? Como se fosse contraditório com suas crenças, contraditório com a sua fé, como se fosse uma oposição a Deus, né? E não é nada disso. É uma jornada de cura. E jornada, você vai passar por coisas confortáveis e desconfortáveis. Todos nós passamos por essa jornada de cura, né? A minha jornada de cura para a libertação, para Sim. ser livre. Eu disse que faria uma pergunta polêmica. Uau! Será que eu vou conseguir responder essa daí? Então vamos lá. É um pouquinho sobre esta dificuldade de Aaron também. Até agora falamos, assim, Letícia, de várias possibilidades positivas da contribuição da espiritualidade na saúde mental. Mas que essa espiritualidade também precisa estar saudável, né? Por isso a minha pergunta se direciona a esta realidade. Pode a espiritualidade interferir negativamente no processo da saúde mental? Como isso pode ser dado? Com certeza pode, né? Interferir. Então, primeiro, entender que a relação entre espiritualidade e saúde mental ela é complexa e ela varia de pessoa a pessoa. Então, João é João, Maria é Maria, Rita é Rita. Cada pessoa é uma pessoa com temperamentos, com maneira de amar, né? Com maneira de se comportar, de sorrir, e que ninguém é determinado por isso. Por exemplo, eu e meu esposo, né? Eu amo falar e conversar, ele é todo caladinho. E muitas vezes as pessoas me viam como aquela menina que gosta de falar. E ele o santinho. Então, não é quem gosta de orar é que é calado. Quem gosta de falar, que é um estigma que nós vamos colocando, né? Não, cada um vai para a sua contemplação, para a sua meditação, com seu contato com o sagrado, do jeito que é. Como Deus te criou, como o divino te criou. Então, embora a espiritualidade tenha efeitos positivos, a gente sabe que tem na saúde mental, como fornecer apoio social, um senso de propósito de vida, também pode ter impactos negativos em algumas situações. Por exemplo, produzir culpa, medo, crenças, não consigo, eu vou para o inferno, eu vou para o céu, limitações, sabe, que vão tirando do ser humano a liberdade em vez de devolver a liberdade, como tem aqui, saúde mental na história, enquanto honramos nossas crenças e espiritualidade pessoal. Então, a espiritualidade é muito própria de cada um. Sim. Então, eu não tenho o direito, porque você senta assim, querer que o outro também sente. Eu pergunto, pois de fato todo extremismo é danoso, né, e prejudicial à vida de qualquer pessoa.
A espiritualidade sempre precisa ser trabalhada de forma harmônica e de forma saudável. Às vezes percebo também no acompanhamento de pessoas, né, como padre, que uma espiritualidade ou religião mal vivida ou mal direcionada pode também gerar uma situação de mal-estar muito grande Sim. na saúde mental das pessoas. Algumas crenças espirituais também podem levar indivíduos a sentir culpa excessiva, autocondenação por ações ou pensamentos que vão contra as suas crenças religiosas. E isso pode causar tantos transtornos como ansiedade, como depressão, como o sentimento de inadequação naquele espaço, naquele ambiente, não poder coexistir com os diferentes ou com a sua diferença. Também não é difícil de se presenciar pressões religiosas de líderes ou de comunidades religiosas para cumprir certos padrões ou expectativas que podem causar estresse, conflitos internos, especialmente se esses padrões são difíceis de serem atendidos, né? Assim também como podem ser padrões desumanos. E hoje nós podemos chamar essas práticas de abuso espiritual, abuso do poder religioso e também abuso da própria consciência. Acho importante dar nome a estas coisas, né? Sim. Também quando acontece no âmbito da religião. É por isso que é muito importante você se conhecer, né? Ter o autoconhecimento. Eu estou aqui para quê? Né? Porque quando vem esses abusos de poder, tem que, eu não gosto dessa palavra tem que, porque espiritualidade é alma, é algo que eu me entrego, é algo que eu me dou. Até espiritualidade, quando eu estou com um amigo, eu estou com a minha alma. Quando eu estou com meu esposo, é com a minha alma. Com o divino, é com a minha alma. Claro. É um encontro de almas que gera liberdade. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu dou limite para o outro. É importante isso também. Uhum. E assim a gente também pode se perguntar qual o termômetro para saber como essa espiritualidade está saudável em mim, né? Então, eu acredito que um grande termômetro para perceber a saúde mental e a saúde espiritual é, sobretudo, a capacidade de aceitação da diversidade. Pois uma espiritualidade não sadia pode gerar a falta de aceitação da diversidade, tanto religiosa quanto outros tipos de diversidade. Nós somos seres diversos, não é verdade? Então pode criar, sim, uma certa rejeição ao outro por sua realidade religiosa. Pode criar violência criminosa, como no caso da intolerância, né? Da intolerância religiosa, do racismo religioso, os outros diversos tipos de preconceitos, às vezes com a base, um discurso tão piedoso, mas na verdade ela é muito vil, né? É muito maledicente, é muito danoso. Então isso é necessário tomar cuidado para não ficar assim trazendo aspectos da piedade como máscaras de uma maldade, né? Usando aspectos, né? Pode ser usando ou trazendo. Dissimulação, né? Acho que a palavra melhor é assim, não dissimular coisas sagradas com coisas de fato maldosas, maledicentes. E tudo isso aí tem um cheirinho de trauma, né? Porque quando eu não aceito o outro do jeito que ele é, tem algo em mim que está clamando e falando, peraí, para olhar para mim e não para o outro. Sim, com certeza. Porque o outro tem o direito de liberdade. Eu acho que o termômetro que cada pessoa precisa perceber em você, isso está fazendo sentido para mim? Está me gerando liberdade? Sim. Ok. Se não, tem algo aí que precisa ser revisto. O grande perigo também de que se isso aqui se torna uma característica de uma comunidade, né, religiosa, seja lá ela de qual seja a sua denominação, essa propagação deste pensamento pode levar a sentimentos de isolamento dos seus membros, de alienação, não é? E pode prejudicar a saúde mental, além de afastar estas pessoas do transcendente e saudável e afastá-la de fato de Deus, né? Tem pessoas falando de trauma, tem trauma de Deus, né? Que precisam ser curadas da falsa imagem de Deus que criaram
em si. Muito trauma de Deus. Muitas pessoas que têm aversão a Deus, né? Que querem se... E tem muitas pessoas que se colocam no lugar de Deus. No lugar de Deus, com certeza. Olha, essa conversa nossa, Letícia, Vai tá com render. gostinho de quero mais danado, assim, né? Eu acredito que você vai ter que voltar aqui em outros momentos. Acredito também que os nossos ouvintes estejam sentindo a mesma coisa. E, Letícia, para concluir este nosso programa de hoje, esta nossa conversa, qual mensagem você deixa para nossos ouvintes para impulsionar uma vida de equilíbrio constante entre o espírito e a mente? E também assim, caso os nossos ouvintes queiram te procurar, onde eles podem te achar, hein? Dê a mensagem, mas também diga onde a gente pode te encontrar. Então eu vou pegar essa frase da história que a gente leu. Enquanto honramos nossas crenças e espiritualidade pessoal, honre suas crenças, honre sua espiritualidade, né? Com a frase de Santo Agostinho, que ele enfatiza que o coração humano tem um desejo inato por Deus e que uma verdadeira realização espiritual é encontrada ao buscar uma união com Ele. Então, é inato a sede do coração do homem da espiritualidade. E só você pode honrar a sua saúde espiritual, a sua saúde física, a sua saúde emocional. E fazer como Aron, buscar, correr, propagar, dizer que está... Não é vergonha dizer que está com depressão, com algum transtorno, e que eu estou num processo, numa jornada de cura. Então, onde você pode me encontrar? Tem o meu Instagram, que é @terapeuta_Leticiasampaio. Vou deixar aqui o meu número do meu telefone, que é 71987902978. E você pode também mandar mensagem no direct que eu te respondo, qualquer pergunta e qualquer dúvida que tenha ficado aqui. Letícia, nós te agradecemos muito pela disponibilidade de estar conosco aqui neste programa Espiritualidade e Visão. Este encontro que é um bate-papo, que é um programa, que é o lugar de encontro e descanso também para todos nós, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes. Pedimos assim que Deus te abençoe muito, muito no exercício de sua profissão e que você possa continuar ajudando tanta gente a encontrar ou até reencontrar um sentido mais bonito de viver. Então, que Deus possa te abençoar constantemente. E antes de concluirmos nosso programa de hoje, vamos escutar o feedback de uma de nossas ouvintes sobre o nosso último programa. Padre Jonathan, parabéns pelo seu programa, viu? Estávamos todas aqui em casa ouvindo o seu programa. Fomos à missa mais cedo para termos o prazer de ficar todas sentadas aqui te escutando. Que programa maravilhoso, enriquecedor. Sabia que vindo do senhor não poderia ser de outra forma, viu? Parabéns, parabéns. Um abraço. Querida Conceição, que alegria receber sua mensagem. Ficamos muito felizes. De fato, esse programa só tem sentido se de verdade tocar a vida de vocês. Deus abençoe a você e também as suas irmãs, que foram à missa mais cedo para estarem todas juntas aí sentadas ouvindo o nosso programa, que estão nos acompanhando constantemente. Conceição e suas irmãs frequentam o Santuário da Mãe Rainha, onde eu sou capelão. Então, um grande abraço para você, para a sua família, para todo mundo também que nos acompanha. E se você desejar, pode também enviar o seu áudio para mim, tanto pelo WhatsApp, assim como também pelo Instagram. Então, muito obrigado por sua participação. Foi muito bom, mas por hoje ficamos por aqui. Com este gostinho de quero mais, esperando o próximo programa. Você é meu querido companheiro, você é minha querida companheira nesta jornada, mas lembremos que semanalmente nós temos este compromisso aqui e a sua fidelidade para nós é muito, mas muito importante. Assim também como você pode propagar este nosso programa, divulgando, para que este bem que você experimenta também seja um bem para muitas outras pessoas. Muito obrigado mesmo, por esse momento que passamos juntos. E que Deus, o Deus da vida, vos acompanhe sempre em seus projetos e também nos seus afetos. Esse foi o nosso programa Espiritualidade e Visão, comigo, Padre Jonathan de Jesus. Espiritualidade e Visão.